Deixa eu olhar o que o aluno falou ali que professor, a prova está programada para abril? Não houve algum erro. Mas tá, não, não, não. Não pode ser para abril. Nunca, Não nunca. é para abril, não, professor, é para abrir. Ah, desculpa, é mesmo. É que eu estou sem óculos, eu vou buscar meus óculos também. Está programada para abrir dia 30, mas no calendário consta dia 7/12. Ah, tá certo. Tudo bem. A gente corrige. Muito obrigado por avisar. Gente, terminamos a aula passada deixando dois exercícios para vocês. Vocês fizeram os exercícios? O chat está aberto. Se quiserem responder pelo chat. Alguém fez? Eu sei que Natália fez o primeiro, o exercício 2, mas não o 3. E as outras pessoas, alguém fez? Bom, eu vou assumir esse silêncio como sendo não. Né? Olha, você tem aí um circuito onde você tem. Deixa eu ver se aqui já está em lápis. Tá não, lápis. Onde você tem aqui uma certa tensão de entrada. Né? Então, você tem o circuito do regulador de tensão, que é formado por um resistor e pelo diodo Zener, e a sua carga, um resistor de 220 ohms ou 0,22 quilômetros. Muito bem. Então, o quesito diz o seguinte: qual é a faixa de valores do sinal de entrada que irá manter VL, a saída, aqui, isso aqui é VL, que irá manter VL em 8 volts, sem exceder a potência máxima nominal do diodo. Quesito legal, né? Veja só, essa tensão na entrada, ela é uma tensão que ela pode estar fazendo assim, ó, variando. E ele quer que na saída ele fique assim. Né? Essa é a ideia de um regulador de tensão, tá certo? Ele amarra a tensão, né? E o Zener vai fazer isso muito bem, obrigado, tá certo? Veja como é esquisito, ele é tranquilo, porque ele deu a tensão Zener, que é 8 volts, e deu a potência do diodo, que foi 400 miliwatt. Portanto, sobre o diodo Zener, o que é que eu posso dizer a respeito de sua corrente de Zener máxima e mínima? Eu posso calcular ou não? Eu precisaria de mais uma informação. Por favor, me respondam. Sim, antes que eu esqueça, o professor Rogério pediu para avisar para vocês que ele hoje não pôde vir à aula, porque ele está no médico de Covid. Ele voltou ao médico para fazer um último check-up, né? Mas que sexta-feira, caso vocês queiram, ele está à disposição. Não apenas esta sexta-feira, mas todas as sextas-feiras, para tirar dúvidas, resolver exercícios, né? Ele está se colocando aí à disposição. Eu achei muito legal essa possibilidade. O Helder está dizendo: basta dividir a potência pela tensão e acha a corrente máxima. Todo mundo concorda? Tranquilo, né? Helder está certíssimo, Helder. O caminho é esse mesmo. Né? Então vamos lá. Foi dito que a potência do diodo Zener é de 400 miliwatt.
foi dito que a tensão Zener é de 8, né? 8 volts. Então, como o Helder colocou, com isso, eu acho imediatamente a corrente máxima. Né? A corrente IZ máximo é só dividir minha potência, 400 miliwatt, por 8 volts, que vai resultar em 50 miliampere. 50 miliampere. Porque o watt dividido por volt é ampere. E esse milha aí continua. Vai ficar miliampere. 400 dividido por 8 é 50. Portanto, quanto vale a corrente de Zener mínima? Sem ser Helder. Helder está afiado com sua praga. Sem ser Helder. Estou gostando. Parabéns, viu, Helder? Estou gostando mesmo. Mas uma outra pessoa, será que alguém poderia dizer para mim, então, quanto é a corrente de Zener mínima? Bora? Nada, nada, nada. Tá tudo obscuro. Nenhuma ideia. O pessoal não está estudando, não. É 10%, ou seja, 1/10. 50 dividido por 10, 5 miliamperes. Ok. Então vamos para cá agora. Ele quer saber a faixa de variação da tensão de entrada. Massa. Então eu sei que a tensão de entrada ela é maior do que um VI mínimo e é menor do que um VI máximo. Isso eu tenho certeza. Então, o que eu tenho que fazer aqui é analisar cada caso, o caso mínimo e o caso máximo. É claro que quando a tensão de entrada for mínima, né, essa corrente que vai entrar aqui, que normalmente eu chamo ela de IF, mas você chama do que você quiser, né, ela vai variar, já que a tensão neste ponto aqui é constante. Vale quanto? A tensão neste ponto aí, onde eu botei a seta, 8 volts, né? É a tensão em cima do meu diodo Zener. Então, veja, a corrente F vai variar à medida em que VI variar. Então, essa corrente F vai ser VI, que está do lado de cá, menos 8, dividido por 91 ohms. Tá? Essa é a corrente IF. Então, eu sei que F vai ser VI menos 8 dividido por 91. Né? Aqui eu posso botar um V de volt para lembrar e um ômega aí para lembrar que isso aí está em ômega. Tá certo? Então, quando o VI for VI mínimo, essa corrente será mínima. Mas veja que a corrente na carga é uma constante. Por que ela é constante? Porque ela é 8 volts em cima de 220 ohms. Não muda nunca. Essa corrente na carga aqui vai ser 8 volts dividido por 0,22 quiloohms. Se você fizer as contas aí, isso vai dar em milho, vai dar, eu acho que 36,36, 36, só um instantezinho. Alô? Nada, não respondeu, chapulou e não atendo mais. Né? Deixa eu pegar a calculadora aqui, só para ter certeza do valor, porque isso aí eu estou botando de cabeça. 8 dividido por 0,22 é isso mesmo. 36,36.
volt por quiloohm, isso é miliampere. Né? Eu sei pela lei de Kirchhoff que IF das correntes, que IF é IZ mais IL. Portanto, caso 1, quando o VI estiver no seu valor mínimo. Isso aqui vai implicar que a corrente IF será mínima. Tá certo? E ela é constante. Significa que IZ também será o seu IZ mínimo. Não é isso? Eu estou com a tensão mínima, eu diminuí a entrada, né? Se F fosse constante, era uma outra história, né? Então eu vou olhar aqui e vou dizer, olha, essa corrente, quando diminui, né? O que vem para cima desse cara é menos, já que o que vem para o lado de cá é constante. Tá certo? Então, IZ será IZ mínimo. Opa. Então, IF é mínimo e, portanto, IZ também será mínimo. IZ é IZ mínimo, que eu conheço, que é 5 miliamperes. Olha que legal. Então, agora eu vou usar essa equação aqui. Quem é o meu IF? Será VI, mas VI é VI mínimo, né? Será VI mínimo menos 8 dividido por 91. Isso é o IF. Será igual a IZ, que é 5 miliamperes, mais o IL, que é uma constante, 36,36 miliamperes. Isso dá 41,36 miliamperes. Praticamente acabou o problema, porque agora eu sei quem é VI mínimo. VI mínimo vai ser 91 ohms vezes 41,36 miliampere mais 8. Vamos ver quanto é que dá isso. 91 ohms, eu posso passar para cá, né? Posso dividir 10 em 0,091. Vou fazer simplesmente 91 vezes 41,36 dividir por 1000, já que é mili. E agora isso mais 8. Dá 11,76. 11,76 volts. Esse é o menor valor que a tensão de entrada pode assumir. O link do AVA não funcionou. Não entendo por que não funcionou. Cliquei e não veio para essa sala. Eu vou parar a aula para a gente ver isso. Vamos lá. Não é possível. Eu tive o maior cuidado do mundo. Na aula passada eu percebi que havia um erro, mas eu fiz a correção. Vamos lá. Eletrônica básica. Cliquei aqui. Eu cliquei nesse link aí, permanente, e na sala não tem ninguém. Isso. Eu vou clicar nele. Eu só consegui entrar porque está no grupo do curso. Deixa eu ver. Você. Não, tá aqui, todo mundo, no primeiro. Eu vou clicar agora no segundo. Nesse aqui. Tem que vir para a mesma sala. Vamos ver. Se vier, veio também para a mesma sala. Né? Tanto pois eu cliquei nesse segundo aí, professor. Aconteceu isso. Não sei não o que foi, não. Oxe, porque quando você falou, você chamou minha atenção pelo seguinte: havia um erro até a aula passada, que alguém me chamou minha atenção e disse: está dando o link errado. Aí eu vim aqui, cliquei em ativar a edição, cheguei aqui onde estava o link e pedi para editar.
Eu disse, eu quero ver o que é que está aí. Aí está aqui, ó, é constante o link. Ó. Tá vendo? Termina com YPK. Aqui embaixo, que eu vou tirar isso para não dar margem a erro nenhum, eu vou olhar qual é o link que está. Vamos ver aqui. End também XHKG YPK. Está exatamente o mesmo. Que tem que ser assim. Até a aula passada estava trocado. Tinha um link aqui e outro aqui. Aí eu entrava numa sala e vocês na outra. Quando você disse isso, eu digo pronto. Então, eu vou, inclusive, fazer o seguinte: eu vou arrancar isso aqui de baixo, não precisa, já tem lá em cima, né? Já tem lá em cima. Pronto. Para não dar margem a ter dois negócios diferentes. Né? Mas, de qualquer jeito, obrigado por me dizer. Mas aqui, nesse teste, o problema não se repetiu. Se ele acontecer de novo, por favor, me avisem, porque pode ter bug aí e eu não saber. Vamos lá, então. Vou agora passar para VI. Depois tu olha na aula, vice Maria. Como é que eu chamo? Maria, Lúcia. Como é que as pessoas, os colegas, eles chamam? Lúcia. Viu, Lúcia? Aí tu dá uma olhadazinha no que tu perdeu. Perdeu muita coisa, não. Começou praticamente agora. Aí o segundo caso é quando o VI é VI máximo. Obviamente, quando o VI é máximo, essa tensão aqui na entrada cresce. Como essa tensão é fixa, a corrente F vai lá para cima. Mas essa corrente L não se altera. Então, vai aumentar a corrente IZ. E aí, ele diz, cuidado para não exceder a potência máxima. Portanto, quando ele chegar no máximo, essa corrente aqui deve estar limitada em seu valor máximo. Então, quando ele chegar lá no máximo, obviamente implica que F é máximo. E F é máximo. E isso, obviamente, implica um IZ também máximo. Que a gente sabe quanto é, que é 50. Aí eu vou usar essa mesma relação aqui. Eu vou botar VI, vai ficar VI máximo menos 8 volts dividido por 91 ohm. Isso vai ficar igual a... isso é IF, né? Vai ficar IZ mais IL. IZ vai ser IZ máximo, 50 miliampere. Tá certo? E L é constante, 36,36 miliampere. Portanto, dá 86,36 miliampere. Pronto, VI máximo morre aí. Vai ficar VI máximo, vai ficar 91 vezes 86,36 dividido por 1000, já que é miliampere, né? Isso mais 8. Vamos fazer as contas. 91 vezes 86,36 dividido por 1000 mais 8, 15,86. 15,86 volt. VI máximo é esse valor. E VI mínimo é esse outro valor que você tem aqui. Logo, VI pode variar desde 11,76 até 15,86 volts, que eu tenho certeza que na saída, na minha carga, na minha carga aqui, eu vou ter 8 volts, bonitinho, bonitinho.
VI está variando, ó, vai desde 11, aqui 11,76 a 15, não lembro mais, 86. 15,86 volts. Então, estando dentro dessa faixa, e olha que é uma faixa até grande, né? Se você botar aí 4 dá o quê? Dá 15,7, 4,1. Esse delta V aí de entrada está dando na faixa de 4,1 volt. É uma variação até grande, né? Então, quando você tem um sinal que vem de um retificador, a gente vai aprender isso, né? Esse sinalzinho aqui, a gente chama de ripple ou de ondulação. Nunca chega num valor absurdo desse, né? Mas se chegar, olha, um regulador com Zener é uma beleza para deixar a saída bem regulada, né? Vocês entenderam a solução deste problema? Alguém pode responder? Esse é outro problema. Eu quero saber esse valor aqui, que eu vou botar aqui. Qual é o maior valor e o menor valor? Aí ele diz: a potência máxima do diodo Zener é 500 miliwatt. A tensão do Zener é 5 volts. Esse resistor de carga aqui está com 10 quiloohms. E a tensão na entrada, que é esse VF, varia de 8 a 10. Eu vou pedir a vocês que tentem fazer aí. Eu vou dar o quê? 10 minutos, tá bom? São 4 horas agora, 4h10 a gente retoma. Vejam aí se vocês conseguem fazer. Enquanto isso, eu vou botar um slide aqui em branco, que eu acho que não tem, não. Ah, tenho. Ótimo. Às 4h10 eu cobro de vocês a Professor, solução. Pois não. poderia voltar rapidinho no outro slide só para eu tirar um print aqui do resto da resolução? Um print da solução? Ah, tá. Pronto, obrigada. Pode. Engraçado, eu sempre jogo fora esse negócio que eu escrevo aqui, eu nunca guardo, não. Porque, na verdade, eu penso assim, se o aluno vai ver o filme, né? Aí no filme está lá no vídeo. Vocês não assistem muito aqueles vídeos que a gente coloca lá, não, né? Porque qualquer coisa eu estava até pensando, inclusive, a retirar, porque dá um trabalho lascado. Aquilo ali, depois que eu termino de gravar, vai para minha pasta no Google Drive, aí eu baixo do Google Drive, vou para meu canal do YouTube, lá eu envio o vídeo, aí coloco aquela capinha, né, aquele professor meio maluco dando aula no quadro, aí mando ele processar o vídeo, quando ele termina, eu mando assistir, aí clico compartilhar e incorporar. Aí copio o código HTML de incorporação, volto para a página do AVA, coloco lá o código de incorporação, salvo, para poder ficar daquele jeito que vocês veem. Aí, caso vocês não tenham interesse nesses vídeos, é só dizer. Eu não tem bronca, não. Eu gravo porque eu penso assim. Tem gente, né, que às vezes perdeu a aula, foi atender alguém, a mãe, um parente, foi no médico. Eu tô atrapalhando. Façam aí o quesito.
Tá todo mundo aí sim, é porque não está fazendo, o pessoal não está resolvendo o quesito. Aí tá todo, eu acho que está todo mundo quietinho, lápis e papel na mão, tentando resolver. Se já tiverem terminado, me avisem para a gente continuar. Hoje a gente tem muita coisa para ver, muita mesmo. Eu disse que esperava até que horas? Foi 4h10, foi? Ou foi 4 horas? Não lembro mais. Certo. Boa parte desse quesito dá para fazer até mentalmente. Ele é um quesito realmente que não oferece grande dificuldade, não. Vamos ver, né? Eu não sei de qual não, Celder, mas eu acho que deve ser em torno disso. Eu esperava um valor um pouquinho diferente, mas pode ser que a minha memória esteja afetada. Vamos ver.
Estão conseguindo resolver? Eu vi que Helder resolveu ligeirinho, ligeirinho. Lúcia não está conseguindo. Rosilene está conseguindo, Rose? Raquel também não está conseguindo. Eita, eu estava falando aqui, mas o microfone estava desligado. Vê só, o problema algumas coisas são instantâneas. Por exemplo, eu tenho aqui a potência e a tensão do Zener. Então, eu tenho Z máximo e, portanto, eu tenho Z mínimo. Eu sei que a tensão de Zener máximo, eu vou botar M maiúsculo, não vou escrever max, não. Né? A tensão de Zener máximo vai ser 500 miliwatt dividido por 5 volts. Então, 500 dividido por 5, 100 miliwatt por volt e ampere. 100 mili. 100 miliampere. Portanto, IZ mínimo, sendo 1/10, vai dar 10 miliampere. Isso é tranquilo, não é? Veja que RL é uma carga fixa e está submetido a uma tensão VL de 5 volts. Novamente, L é constante. Né? E L é constante. E aí vai ser 5 dividido por 10. Aqui é volt por quilo. Vai ficar meio miliampere. Tá certo? Muito bem. Então, eu sei que essa corrente IF, pela lei das correntes de Kirchhoff, ela se divide uma parte em IZ e outra parte em IL. Veja, IL é constante, tá certo? Mas nem IZ nem IF vão ser constantes, porque essa tensão de entrada ela varia de 8 a 10 volts. Né? Então, vamos para cá. Eu sei que a tensão na entrada ela varia de 8 a 10 volts. Pela lei das correntes, eu sei que F é igual a IZ mais IL. Eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Né? A gente só precisa analisar o que é que vai acontecer. Tá certo? Então, veja, ele quer saber qual é o menor e o maior valor de resistência que eu posso colocar aí. Então, eu vou supor, por exemplo, que eu vou colocar o menor valor possível. Eu vou dizer, pegue R como sendo o seu menor valor. Ora, se R vai ser o menor valor que eu puder botar, obviamente eu vou estar favorecendo uma corrente mais elevada. Então, nesse caso, né, o IZ vai ser IZ máximo.
IZ vai ser IZ máximo, que é de 100 mA. O IL continua constante. O IL é meio miliampere. De modo que eu sei que nessa situação, o meu IF está em 100,5 miliampere. Tá certo? Agora, vamos raciocinar, né? Qual será a pior situação? Eu quero saber o seguinte: quando eu pegar, deixa eu fazer assim, eu vou fazer VF menos 5 dividido por R mínimo. R mínimo, tá certo? E isso, para mim, isso deve dar um IF máximo. E esse meu IF máximo seria 100,5 miliampere. Tá certo? Agora veja, se eu quero que esse camarada seja o maior valor, além de botar ele mínimo aqui, eu devo botar aqui a menor ou a maior tensão? O que é que vocês acham? Então, vamos lá. Eu vou botar aqui a tensão de 10 volts. Então, vai ficar 10 menos 5, 5 dividido por R mínimo, vai ser 100,5 miliampere, de onde eu já posso dizer rapidamente qual é o valor de R mínimo. Eu vou dizer, olha, R mínimo vai ser 5 vezes 1000, porque vezes 1000 é o do mili lá de baixo, dividido por 100,5. Tá certo? Ampere. E aqui ficou volt. Tá certo? Volt por ampere dá ohm. Esse 1000 aqui de cima foi esse mili que tinha aqui que eu passei para a parte de cima. Vamos então dar uma olhada na calculadora, que eu não sei de cor. Vamos lá, fica 5.000 dividido por 100,5. Tá certo? Isso dá em torno de 49,75 ohms. Tá certo? Seria esse o meu valor. Tá certo? Agora vamos raciocinar aqui o seguinte: se eu tivesse botado, vamos raciocinar, se ao invés de ter botado 10, se eu tivesse botado 8, aí ficaria 8 menos 5, ficaria assim, ó, 8 menos 5 dividido, e o restor fosse o mesmo. Não mudei nada. R mínimo. E aqui ficaria, né? Eu dizendo assim, eu tenho os mesmos 100,5 miliampere. Eu posso dizer isso? Vamos lá, vou repetir a pergunta. Isso aqui seria o IF máximo, tá certo? O IF máximo. Eu tenho duas variáveis aí em jogo. O valor do resistor, o valor do meu resistor aqui em cima, ele é fixo. Isso não é um potenciômetro. Ou eu boto um valor ou eu boto outro valor. Aí eu pergunto, se esse camarada é o meu IF máximo, tá certo? Se ele é o valor de IF máximo, então o que é que eu tenho que colocar lá? Eu tenho que colocar a maior entrada. Porque se eu fizer isso aqui, eu vou ficar com 3 dividido por R mínimo,
igual a 100,5 miliampere. O que, de fato, vai me dar um valor de resistor de 3.000 dividido por 100,5. Vai ficar assim, 3.000 dividido por 100,5. 29,85. Aproximadamente 30 ohms. Aí você diz, opa, professor, aqui eu tenho um valor de resistor que realmente ela é menor do que o valor que você encontrou. Aí eu diria para você, então vamos lá, vamos botar esse valor de 30 ohms lá no meu camarada, tá certo? Então, quando eu for calcular a minha corrente F máxima, já que o resistor está fixo, eu não vou botar o valor de 8, eu vou botar de 10. Aí vai ficar 5 dividido por 30 ohms. Quando você fizer isso, né, 5 dividido por 30 ohms, vai dar um valor. Vamos ver aqui. Eu vou ficar com 5 dividido por 30 ohms, vezes 1.000, 166,67. Ora, se eu só puxo para a carga, 0,5, todo o restante está vindo para onde? Para cima do Zener. Entenderam? Então, você não pode... A questão não é obter um valor de R pequeno, mas é um valor que esteja comprometido com a situação. Então, isso aqui não pode ser feito. Legal? Eu digo isso porque esse quesito é um quesito que eu já botei em prova várias vezes. E o danado do aluno é danado para... Eu digo, deu 49. Ah, não. Eu encontrei um resistor menor do que o seu. Eu encontrei quase 30 ohms, 29, alguma coisa, 30 ohms. Aí eu digo sempre isso para ele, faça o quesito ao contrário. Pega os seus 30, vá calcular a corrente de entrada e me diga quanto é que dá. Vai estourar o seu, vai passar de 100 e seu camarada aí dançou. O mesmo raciocínio a gente vai fazer para o segundo caso. Você vai dizer, quando R estiver no seu valor máximo, significa que corrente lá a carga não muda, mas a corrente de Zener, aqui, ela vai ser o seu valor mínimo, 10 miliamperes. E L continua sendo 0,5 miliampere, de modo que IF aqui é 10,5 miliampere. Então, você vai escrever de novo. Você vai fazer VF menos 5, esse 5 é fixo, dividido por R máximo, igual a ter os 10,5 miliampere. Tá certo? Então, veja, para eu minimizar isso aqui, eu tenho que minimizar essa tensão aqui. Então, ao invés de botar 8, como eu acabei de botar nesse outro quesito, né? Aliás, deve ter 10, né? Deixa eu olhar aqui. É de 8 a 10. Eu botei 10. Aí agora eu boto os 8. Eu minimizo. Agora sim, 8 menos 5, que dá 3, dividido por R máximo. Isso é 3 dividido por R máximo. Isso é 10,5 miliampere. De modo que o maior valor para o seu resistor será 3.000 dividido por 10,5. Isso em ohm. Vamos lá. 3.000 dividido por 10,5. 285,7. Aproximadamente 286 ohms. Então, o seu resistor ele deve estar entre
49,75, 50, vou botar 50. 49,75, isso não existe. Vou botar aqui, entre 50 ohms, tá certo? Ele deve estar entre 50 ohms e 286 ohms, tá certo? Essa é a faixa de valores para esse resistor. Você pode fazer uma simulação? Pode. Você pode botar aqui na entrada, uma tensão VF, pode ser até onda senoidal lá no seu simulador. Veja que o ΔV aqui é de 2 volts. Então, você pode botar uma onda senoidal, digamos, 8 seria o mínimo, 10 aqui, 9 aqui no meio, 9. Então, ele vai até 10 e vem até 8. Pronto. Está aqui entre 8 e 10. Lá no seu Proteus, no seu SES, tanto faz. Coloca uma tensão senoidal aí, ó, aqui na entrada. Coloca o seu diodo Zener com essas especificações, coloca a sua carga de 10K e aí você faz o seguinte, você coloca os valores que você encontrou, né? Que foram 50 ohms e 286. Tente cair abaixo de 50 para você ver o que vai acontecer. Se você tentar cair abaixo de 50, a corrente vai subir, né? Vai passar os 100 mili em cima do Zener e aí ele vai queimar, né? Tente botar acima de 286 e você não vai garantir os 5 volts na saída, porque o Zener deixa de regular. Essa é a história. A colega que copia as telas já copiou para eu poder passar adiante? Dá um print, né? Como ela chama, né? Desde já, professor, pode passar, viu? Posso, né? Então, massa. Muito bem. Bom, a gente trabalhou até agora com o diodo Zener, fizemos um bocado de conta, né? E agora a gente vai entrar no outro tipo de diodo, é o diodo chamado diodo Schottky, né? Walter Schottky. As pessoas pensam que foi ele que desenvolveu esse diodo. A resposta é não. Ele foi o físico que estudou o fenômeno por trás do que pôde ser explorado para produzir esse tipo de diodo. Olha que interessante. Enquanto os diodos de silício eles têm uma tensão de joelho que a gente chama de V-gama, algo em torno de 0,7 volt, o diodo Schottky ele é parecido nesse sentido com o diodo de germânio. Ele dá uma tensão de joelho pequenininha, 0,2, tá? Mas aí ele também tem uma tensão reversa máxima pequena, enquanto que os diodos de silício, por exemplo, um N4007 é um diodo cuja tensão reversa é de 1000 volts, a tensão reversa dele. Já um diodo Schottky, a máxima tensão reversa é 40 volts. Então, dificilmente um diodo desse você vai usar com sinais grandes em amplitude para fazer, por exemplo, retificação. Você não vai fazer isso, né? Você pode usar após um transformador, tudo bem. Tem ele com amplitude menor, né? Mas com amplitude, por exemplo, a gente sabe que nossa rede é uma rede de 220 volts eficazes, ou RMS. Isso aqui significa que o valor de pico é aproximadamente 311 volts. Se você botar num N4007, uma tensão reversa de 311, ele está muito bem, obrigado. Mas se você fizer isso com o diodo Schottky, quando ele estiver na região de polarização reversa, toda a tensão aparece
entre os seus terminais. E os 311 vão levar esse diodo ao ponto de torra para a gente fazer um café com ele e tomar. Ele vai se lascar. Então aproveita e toma um cafezinho com ele. Ele não vai aguentar essa cacetada, não. Né? A ideia foi extraordinária, porque quando o Walter Schott, na verdade não é o Walter parece americano, ele era alemão, então o nome dele é Walter. Né? Quando o Walter Schott estudou esse fenômeno, ele percebeu, né? Ele fez um estudo acho que de juntas metálicas, se eu não me engano é esse. Então, o que o pessoal fez, que desenvolveu o diodo, foi tirar o outro material semicondutor. Então, você tinha, por exemplo, um material P e um material N. Juntava os dois, havia uma junção aqui. Né? Agora você não tem. Você tem um material semicondutor do tipo N. Aí você diz, pode ser tipo P. Rapaz, eu acho que poder pode, mas vai ser tão difícil, vai ser como encontrar um sapo cabeludo. Não me pergunte a razão, mas as pessoas só fazem usando material N. Então, a voltagem do diodo Schottky é só diminuir o V-gama. Por um lado, ele diminui na região direta, mas ele também na região de polarização reversa não suporta grande coisa, não. O V-gama está aqui. É a curva pontilhada dele. Né? A tensão de ruptura dele aqui é pequenininho. Ele chega a parecer com um Zener, né? Você diz assim, eu quero um Zener de 40 volts, eu vou trabalhar com um diodo Schottky nessa região aqui, polarizado reversamente. Vou botar a máxima tensão dele, e essa corrente aqui, como é pequenininha, eu consigo deixar ele, digamos, na polarização reversa, sem grandes traumas. Né? Pode ser, você pode pensar nisso. Né? Então, em termos de polarização direta, ele tem uma tensão baixa, e em termos de polarização reversa, também a tensão de ruptura por avalanche dele é pequenininha. Né? Então, aqui, outro detalhe dele, ele é um dispositivo unipolar. O diodo tem lacunas, que são cargas positivas, e você tem elétrons, que são cargas negativas. Aqui não. Aqui você só tem elétron. Aqui não tem lacuna nenhum em canto nenhum, não. Essa carga positiva que você está vendo aí, aqui, isso aí são os átomos. Né? Ele pegou, por exemplo, um antimônio, né? Um antimônio que ele tem um quinto elétron, né? O stibio, né? Ele tem um quinto elétron, ele perde esse quinto elétron na estrutura, na ligação, na ligação covalente com os silícios que estão aqui pelo lado. Né? Os silícios se ligam a ele, e aí cada um dá um, fica 2, 2, 2, 2, 2, 4, 6, 8, estabilidade. Esse quinto elétron, ninguém tem interesse nele. Esse quinto elétron vai embora. Quando você perde o elétron, você passa a ter mais prótons no núcleo do stibio do que elétrons na camada de valência. Né? Aí ele passa a ter uma carga, digamos assim, predominantemente positiva. Por isso que a gente representa por essa bolinha com sinal de mais. Se fosse um dopante trivalente, como o boro, né? Aí você botaria um sinal negativo. Mas aqui não é assim que funciona. Tá? Então, veja, aí ele está mostrando a comparação. Né? Veja como o diodo Schottky também tem uma senhora corrente, né? Reversa muito, muito maior do que o seu diodo de junção, sua junção PN aqui. Né? Você tem pequenininho e no outro é bem maior. Então, não é bom. Para isso, ele não é bom. Né? Ele é bom para funcionar como uma chave
que você dispara ela com baixa tensão. Ou seja, seu interesse maior no diodo Schottky é aplicá-lo na região direta do que mesmo na região reversa, por causa dessa corrente de fuga aí que você tem. Não é muito interessante. Tá? Um outro detalhe dele é esse aqui. Né? Isso é um sinal senoidal e isso aqui é ele retificado em meia onda. A gente chegou a ver isso, acho que na aula passada ou retrasada, que a gente veio, pegou aqui, botou um diodinho, botou aqui um resistor, botou aqui um gerador, aí disse, o sinal aqui vai ficar assim, passa, não passa, passa, não passa. Né? Então, se você joga uma frequência muito alta, num diodo comum, ele não lhe dá uma boa resposta. Ele não lhe dá. Aqui embaixo, que era a região que ele era para estar bloqueando, ele simplesmente está conduzindo, né? Desse jeito que você está vendo aí. Né? Ele tem um comportamento péssimo. Deixa eu trocar aqui a cor para a gente poder, quando eu desenhar aqui, essa região aqui, ó. Tá vendo? Ok? Então, isso aqui seria um diodo comum. Um diodo comum. Ele não funciona bem com altas frequências. Mas olha o comportamento na mesma frequência de um diodo Schottky. Oxente, ficou perfeito. Né? Ficou perfeito. Então, se você precisa dele na região direta, se ele vai trabalhar com uma fonte chaveada, onde você tem frequência de 10, 30 kHz, 50 kHz, até mais, né? É muito comum você pegar os diodinhos. Não sei se alguém aqui tem experiência em manutenção de fonte, mas a gente pega as especificações do diodo, aí vê assim, deixa eu ver esse diodo aqui, porque eu estou precisando comprar. Aí você olha o diodo, tá lá, Schottky. Pô, isso é diodo Schottky, velho. É verdade. Porque ele tá dentro de uma fonte chaveada, né? Tensões elevadas. Ou frequências elevadas, né? Então, existem inclusive uns que são assim, ó. Eles têm 3 terminais, às vezes são 2 diodos com catodo comum, alguma coisa assim. Então, são diodos de alta velocidade, tem uma tensão de joelho que pode ser de 0,1, ali na figura eu botei 0,2, mas você vai encontrar diodo Schottky com tensão, é quase uma chave perfeita, 0,1 volt, 100 milivolt, ele já está conduzindo. Agora, tensão reversa, ó, menor do que 100, 40 volts, como naquele exemplo que eu mostrei. Então, onde você usa em aplicações de alta potência, como chave, né? Com bom rendimento. Então, a gente aprende na disciplina de eletrônica de potência que o sinal ele é assim. Ó. O sinal é assim. Nesse momento, eu não gasto nada e nesse nada. Todo o gasto de potência é feito na transição, ou de subida ou de descida. Quando eu deixo de estar cortado para conduzindo e o contrário. Né? Então, se eu puder fazer com que isso seja algo que ocorre muito rapidamente, né? É show de bola. Então, o diodo Schottky, ele dá essa, para você, ele dá esse parâmetro desejável. Né? Então, eles são usados também para fazer chaveamento de sinais, porque o tempo de recuperação reversa dele é praticamente nulo, é muito pouco. Mas tem tempo, claro que tem. Na hora quando esse cara está conduzindo, ele está injetando portadores do outro lado, ele está passando para cá. E em algum momento ele vai querer de volta. Ele vai dizer, opa, está cortado, me dá meus portadores. Tá? Ok?
Então, em fonte de alimentação, a gente vê muito. Né? Em circuitos de alta frequência, claro, olha o comportamento dele em alta frequência, é muito bom. Né? Então, a gente usa o diodo Schottky nessas condições. Um outro diodo, veja, esses diodos especiais é mais informativo. Não se bota nenhum exercício prático para você resolver. Mas é importante que você saiba, porque se você vai fazer a prova da Embratel, a prova da Petrobras, a prova de não sei de onde, da Chesf, para a área de eletrônico, ou até mesmo de tele, às vezes, pode cair. Esse diodo túnel, ele é um diodo interessante. Ele tem uma região de resistência negativa. Está vendo aqui a inclinação? Se inclinasse esse ângulo aqui, é maior do que 90 graus. Portanto, a inclinação aí é negativa. Né? É o arco cuja tangente vale o determinado valor. Lá na função tangente, quando você põe aqui assim, né? Veja, aqui dá aqui, aqui dá aqui. Agora, se você está com o ângulo aqui, você encontra aqui. Esses são negativos, aqui são em cima. Tá certo? Agora, quando está no terceiro quadrante, né, realmente você vai encontrar ali em cima também. Né? Mas o fato de você ter essa região de resistência negativa, isso permite, de alguma maneira, a gente não mostra nesse curso, tal, mas existem outros livros que trabalham um pouco mais. Isso permite com que você use ele para como oscilador de relaxação. Ele trabalha entre o pico e o vale. Né? Ele trabalha nessa região aí. Né? Nessa região e nessa não. Ele praticamente o ponto de operação não é situado nem aqui, nem aqui. O ponto de operação desse camarada é situado na região de resistência negativa. Vou apagar isso aqui que está uma zona. Ok. Então, ele, devido a essa dopagem diferente que ele recebe, é que gera essa resistência negativa. Né? Tem gente que às vezes fica meio sem entender como é isso, né? Como é que pode ser uma resistência negativa? É um comportamento do material. Significa que se eu estou aqui nessa tensão, nessa tensão V1, eu tenho uma corrente 1. Se eu aumento a tensão para V2, ele não aumenta, ele diminui a corrente. É neste sentido que é negativo. Então, eu aumento a tensão, mas a corrente diminui, porque ele tem uma propriedade tal que aumenta sua digamos assim, sua impedância. Então, a corrente diminui. Então, quando V cresce, e deveria crescer. E, no caso aqui, diminui. Então, se você fizer ΔV, dá V2 menos V1. Isso é um número positivo. Se você pegar ΔI como sendo I2 menos I1, isso é um número negativo, porque I2 é menor do que I1. Então, quando você vai calcular a chamada resistência dinâmica, que é o ΔV por ΔI, você tem um número positivo dividido por um número negativo, de modo que isso é menor do que zero. É neste sentido que a resistência dele é negativa. Onde se usa? Oscilador, radiofrequência, a frequência de operação dele, gigahertz. Né? Então, vocês que são da área de telecomunicações, se algum dia estiverem trabalhando com manutenção, se algum dia alguém for, porque você ser da área de telecomunicações não quer dizer que seja da área de manutenção, né, de equipamento, tem nada a ver. Mas se algum dia vocês pegarem alguma coisa, provavelmente vão dar de cara com diodos túnel em equipamentos onde tem
frequência na casa de gigahertz. Existe um outro diodo muito interessante, chamado diodo varicap, né? É interessante porque a gente aprende que o capacitor de placas paralelas é assim. Vai para lá. Aqui está um terminal e o outro sai daqui de baixo. E existe uma distância D entre as placas, né? Então, a capacitância desse camarada aqui, ele depende, ele é função, né, dessa distância, né? Eu não lembro agora da expressão da capacitância, mas eu acho que é epsilon0 dividido por D, não lembro se tem vezes alguma coisa aí, mas ela varia inversamente com a distância. Se essa distância for muito grande, a capacitância é pequena. Se essa distância for pequenininha, a capacitância é grande, né? Uma imagem desse diodo, você está falando do varicap ou do túnel? Eu só olhei para a sua mensagem agora. Como é 16h45, você deve estar se referindo ao varicap, né? Perfeito. Vamos pegar, então, uma imagem para a gente olhar. Data sheet varicap. É usado também em circuito de rádio, por exemplo. Né? Deixa eu pegar aqui. Porque aí você faz o seguinte, você varia a capacitância, e capacitância tem tudo a ver com sintonia, né? Deixa eu pegar uma aqui, eu estou vendo tantos aqui, deixa eu pegar um, só quero um. Olha que não vai ser nada do que você está esperando. Tá aí. Tá vendo? Você olhando para ele, você não diz o que é. Vamos abrir esse diodo aqui, esse datasheet. Vamos abrir para dar uma olhadinha. Que diabo é isso? Eu devia ter ido para o datasheet. Era melhor. BB 804. Estou vendo acontecer nada. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu vir aqui para... Cadê o All Datasheet? É melhor eu olhar em todas. Cadê? Pronto, All Datasheet. É o melhor que tem. Esse site é muito bom. Pronto. Isso aqui é para VHF, tá vendo? Diodo de capacitância variável para VHF. Vou clicar nele aqui. Clique aqui. Viu? Olha esse como é diferente. Esse parece mesmo um diodo. Tá vendo? Fabricado pela Philips. Pequenininho mesmo. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem dele. Uma imagem verdadeira. BB910. BB910. Deixa eu vir aqui para imagens. Pronto. BB910. Tá aí. Olha ele aqui. Vamos abrir. Que merda. Tá aqui, pronto. 910. Tá vendo? Parece um encapsulamento TO92, mas não é não. TO92 é um pouquinho diferente, né? Tá aí o camarada. Não sei se satisfez aí o seu desejo de... Mas tem outros encapsulamentos. Esse tem uma terceira perna, tá vendo? Esse aqui. Ele tem que abrir o datasheet para olhar se tem 2 o que é, se tem 3 o que é, né? Olha o outro formato aqui. Isso é um DO34. Parecia com um DO41, que é muito utilizado, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar um desses aqui de 3. Esse aqui está em Alibaba. Eu queria em datasheet. É interessante. Só estou vendo de 2. Esse aqui está dando... Ah, não, isso aqui é a sombra. Isso é a sombra. Mas tem aqui um pedacinho aqui dele.
do lado de fora. Tá interessante. Deixa eu ver aqui se ele... Esse também é o 910, né? Que às vezes no final o fabricante dá os vários packages. Esse aqui da Philips, ele só fabrica nesse encapsulamento, que é DO. Né? Veja, DO34, mas ele também dá ele em SMD, que é o encapsulamento SOD 68. Aí, no caso, ele... Imagine esse cara sem esses terminais. Seria ele no encapsulamento SOD. Né? Deixa eu voltar para a aula. Ok. Então, veja, ele funciona como um capacitor controlado por uma tensão. Então, você varia a tensão, ele varia um capacitor, uma capacitância. Né? E a região de depressão, obviamente, é o dielétrico aqui, ó. É essa região aqui, ó, do dielétrico do seu capacitor, né? De placas paralelas. A polarização reversa é que vai alterar a largura da zona de depressão. Né? Então, significa que você vai encontrar esse tipo de diodo polarizado reversamente, ou seja, com o anodo dele no terra. Tá certo? E aqui em cima, ele recebendo uma tensão, essa tensão, à medida em que varia, é como se você, ao invés de um diodo, estivesse olhando para um capacitor que você jogou aqui no terra e você está variando essa tensão aqui e essa capacitância está mudando. Isso é interessante, porque significa que se eu controlo essa tensão e eu faço com que a capacitância mude, eu tenho frequências de oscilação dentro de um oscilador completamente diferente. Por exemplo, eu posso ter um transistor aqui assim, e aqui eu posso ter um filtro, eu posso ter um tanque LC, aqui está VCC e tal, porque normalmente a gente põe isso aqui como sendo ajustável, mas esse cara, ao invés de ser ajustável, eu boto uma ferramenta e giro, ele pode ser ajustável sua capacitância através de uma tensão. Ou seja, essa tensão aqui é quem vai, digamos assim, alterar ele. É muito interessante. Né? Também na minha vida profissional, Arquimedes, eu não lembro de ter encontrado nenhum varicap, não. Porque eu lido com coisas mais voltadas para a área de automação e tal. Isso aqui, digamos, seria mais para a área pesada de eletrônica, telecomunicações. Então, você não vai... Eu nunca encontrei, não. Então, aplicações, sintonia, como eu falei, na questão do rádio e tal, né? Em um circuito, podia ter botado tanque. Ao invés de usar capacitores ajustáveis, né? A gente usa diodos varicap. Né? E a capacitância, as capacitâncias, faltou um S, são da ordem de picofarad. Então, se você precisa de capacitância de nanofarad, etc., esqueça. Né? E se ela é de picofarad, pelo menos para mim, já passa imediatamente a ideia de que eu estou falando de alguém que trabalha com alta frequência mesmo. Falou em microfarad, você está falando para mim filtro, um cara que tem, ele tem a tendência de deixar a tensão constante. Falou em nanofarad, eu já penso em oscilador, né, para eu mudar a frequência. Picofarad também, mas mais para altas frequências. Esse aqui, médias e baixas. Né? Por isso que agora eu fiz uma compra enorme de capacitores. Eu comprei capacitor microfarad de capacitância lá em cima e comprei bastante de nanofarad e nenhum de picofarad. Eu só vou comprar picofarad depois, porque eu sei que as minhas aplicações eu não uso isso. Legal. Chegamos finalmente no diodo LED. Diodo LED não é feito usando-se silício ou germânio, nenhum dos dois. Diodo LED ele é feito usando
arseniete de galho, arseniete de índio. Significa que a tensão entre os terminais ela é maior, porque o silício é que lhe dá 0,7, alguma coisa. Porém, silício não funciona para diodo emissor de luz, porque eu preciso de uma quantidade muito grande para poder compor o meu feixe e tal. Então, é complicado. Eu tenho diodo emissor de luz branco, na cor branca, azul, verde, vermelha, amarela, etc. Eu posso ter aqui um RGB, que é um diodozinho de 4 terminais, né? Que eu posso definir um valor de tensão para red, um valor de tensão para green e um valor para blue. Então, é como se eu dissesse assim, ei, soma essas cores para ver o que é que dá, e aí eu obtenho diversas cores. Existem LEDs que são bicolores, LED que diz é vermelho ou verde, né? Se botar tanto é vermelho, se botar outra tensão é verde. Existem LEDs na faixa não visível. Por exemplo, o controle remoto de sua TV, do som, né? Esses aí, a única maneira de você testar que está funcionando é você pegar o seu celular, a única maneira simples, caseira, é você pegar o seu celular, ligar sua câmera e apontar sua câmera para o seu controle remoto e apertar lá os botões. Aí você vê o feixe de luz vindo na câmera, porque a câmera do celular ela é de banda larga, ela vai perceber. E aí ela mostra para você, não, aqui tá ligado, sim, tá chegando. Sabiam disso, né? Estou fazendo agora. Pode fazer isso mesmo. Se quiser, eu abro a câmera aqui, pego um controle e mostro para vocês a imagem do meu celular, né? Como é que foi que o colega disse? Foi tão rápido. Fiquei com medo de que não, que nada. Pode jogar, pode abrir tranquilo. Então, veja, olha, dependendo da cor, você tem uma tensão diferente. Para uma corrente de 20 miliamperes ou de 10 miliamperes, depende de como você trabalha. Aí você tem essas tensões aí. No caso, ele está mostrando para 20. Vermelho, entre 1,8 e 2. Amarelo, também. Laranja, também. Verde, entre 2, precisa de um pouco mais o verde, e 2,5. Azul, mais ou menos, sobe mais um pouco. 2,5 e 3, branco também, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando você pega um LED e olha para ele, porque você vê branco, não quer dizer que ele seja um LED branco, não. Quem vai definir a cor é o material semicondutor que você está usando aí nesse camarada e algumas outras propriedades, tá? Então, por exemplo, eu estava fazendo uma filmagem ontem, eu não sei o que houve, deu errado. Sei, eu estava filmando, estava dando tão certinho. Eu peguei um bocado de LED que eu tenho lá no IDV. Eu não, no IDV tem. Aí estava fazendo uma filmagem, brincando com os alunos. Aliás, esse vídeo era para vocês. Mas aí, de repente, meu vídeo fechou. Não sei se foi por causa do tempo e tal. Não sei. Acabou o meu vídeo. Eu fiquei muito pé da vida, porque eu digo, poxa vida, foi tão chato ter botado esses LED aqui, ter encontrado. Porque era tudo igual, tudo branquinho. Mas não é branco. Alimente ele para ver qual é a cor. Né? Então, bom, aqui eu, digamos assim, é como o LED, ele tem uma lente, está vendo aqui, ó, né? Cuja finalidade é exatamente fazer com que esse feixe aqui ele abra um ângulo aqui, né? Ele espalha aqui nas diversas direções, né? Ele mostra que ele tem um fio de ligação, uma cavidade onde você tem um processo aí de reflexão da luz, né? Um elemento chamado bigorna e poste, que são basicamente os dois terminais, né?
E o teu semicondutor, veja, ele está lá no meio, ó. Ele está ali dentro da sua cavidade refletora, né? E normalmente você olhando para o LED, você vai perceber que tem nele existe um chanfro para marcar o pino do catodo. Mas tem aluno que prefere decorar pelo comprimento do terminal. Quem tiver o maior tamanho é o anodo. Né? Aí você diz, como é que eu vou decorar isso? Oh, meu filho, é tão fácil. Isso aqui não é um diodo, isso não é anodo, isso não é catodo. Qual é o lado que tem que estar mais positivo? Não é o anodo? Então, isso é um símbolo de maior que, pronto. O cara que tem que ter o terminal maior está aqui do lado do anodo. Então, o anodo tem que ter um terminal de maiorzinho na perna. Comprei no camelô controle, acho que por isso acendeu rosa. Existe rosa sim, viu? Tem rosa também. Ontem, é porque eu não vejo cores como vocês veem. Eu fiquei doidinho ontem eu olhar para esses LEDs que tem lá no IDV, velho, cada cor que eu digo, Jesus, que diabo de cor é essa? Ora parecia azul, a rosa, eu não sabia se era amarelo ou verde, umas cores diferentes. Nunca tinha visto aquela cor daquele jeito, não. Mas tá bom, vamos adiante. Né? Então, LEDs são construídos para. Eles se baseiam na ideia de que tem que ter recombinação. Porque quando você tem o aniquilamento, também chamado assim, elétron-lacuna, recombinação, quando, digamos, tem um elétron, tem uma lacuna e tem um elétron. E aí, opa, um pega o outro aqui que recombina, eles têm que devolver a energia em excesso. E essa energia ela tem um determinado comprimento de onda. E esse comprimento de onda é o que caracteriza a cor. Então, quanto mais recombinação, mais energia liberada, mais fótons. E a energia do fóton a gente lembra, né? É igual a H-Ni, onde esse Ni aí é a frequência. Né? Você pode chamar de HF, tem problema não. Que algumas pessoas botam F, os físicos adoram o alfabeto grego. Aqueles filhos de uma mãe que tem o que fazer, ficam usando uns símbolos assim, ó, por exemplo. Isso aí acho que é Xi. Né? Meu Deus do céu. Eu conheço os básicos. Os básicos eu conheço. Mas, aí bota esse camarada aqui, isso é um Ni. A cor de um LED depende do semicondutor e do dopante que você botou. É para parecer mais difícil do que eu acho que é, Vicelda. Na verdade, sei lá, deixa eu falar. Bom, então você tem arseniato de galho, por exemplo, é o semicondutor. É um material, não, é um composto semicondutor. Se você usou dopante, fósforo, vai dar luz vermelha ou amarela. Vai depender da concentração de fósforo que você botar. Se for muito, é uma cor, se for pouco, menos é outra cor diferente. Então, é o material e a impureza que vão definir isso aí. Então, quais são os materiais? Arseniato de galho, arseniato de galho e alumínio, arseniato de galho e índio, nitreto de alumínio, de galho e índio. Eu acho que é uma coisa só, nitreto de alumínio, galho e índio, é isso mesmo. É um composto. Então, LEDs não suportam tensões reversas elevadas. Eles não foram feitos para trabalhar em tensão na região de polarização reversa. Ou manda tensão ou não manda, mas não manda tensão reversa não, você queima ele ligeirinho. Né? Segundo ponto, dois LEDs, não, observação 2. LEDs precisam de resistores limitadores de corrente. Então, se isso aqui, eu vou passar a cor para preto. Essa cor amarela pode ter sido bonita naquela hora, mas agora aqui está uma desgraça.
Se você tem aqui 12 volts, tá aqui, e quer ligar um LED, aí você diz, tá aqui meu resistor R, tá aqui meu LED. Pronto. Essa é a simbologia do LED. Aí você diz, qual é o resistor que eu boto? Primeiro me diga, esse LED é de que cor? Aí digamos que você diga vermelho, 1.8, né? Aí você bota aqui 1,8 volt. É a tensão desse cara. Então, essa diferença de tensão em cima desse resistor, R vai ser o seguinte, vai ser ΔV dividido por I. Não é verdade? 12 menos 1, 11, menos 0,8, 10,2. 10,2 volt por I. Quer I de quanto? Aí você diz, bota aí 20 miliamperes. Pronto. Então, vamos descobrir 102 dividido por 200. Isso vai dar em K. 102 ou 10,2 dividido por 200. 0,51 K. Que volt por milha é K. Ou seja, 510 ohms. Pronto. Para 20. Se você quiser 10 mil, põe aí metade desse valor do resistor. Põe a 255, 250 ohms. Então, o valor do resistor ele deve ser calculado em função dessa corrente que você quer que passe pelo LED e que fará com que ele brilhe. Tá certo? Normalmente, a gente não quer uma corrente grande. Para que eu vou querer gastar energia com LED? Porque o LED fica ali, ligado, direto. Não serve para nada, a não ser para dizer, ligou. Ó. Só isso. Né? Então, você põe a corrente menor que puder. Né? 10 mil está bom. Menos de 10, não, acho que aí já é. Mas, bom, se ele acender, se o brilho dele for legal com menos de 10, bote. Né? Tá tudo certo. Aí tem uma tabelazinha de LEDs. Essa transparência está lá na sala. Então, ele fala no comprimento de onda, quais são os materiais que são utilizados. Olha só, no ultravioleta, eu posso estar usando diamante para fazer esse cara. Então, daí dá para você começar a entender por que é que determinados LEDs são bem mais caros do que outros. Tem uns, inclusive, que são chamados de ultra bright. Eu não gosto de inglês, não, mas se escreve assim, ó. Ultra. Agora lascou. Mas eu acho que é isso. Ultra bright. Eu acho que quer dizer brilho de lascar. Né? Um brilhão. Ultra bright, quer dizer, um brilhão. Então, aí você vê aí os verdezinhos, ó, usa fósforo. Fósforo tem na natureza que só praga. Né? Fosforeto de galho, de alumínio, índio, isso tudo é muito abundante na natureza. Mas quando você parte para esse aqui já é um pouco mais perigoso, que usa selênio, seleneto de zinco. A gente sabe que selênio é venenoso, né? Faz mal para a saúde, muito mal. Né? Diamante custa uma fortuna. Né? Então, faixa visível, você pode ter de LED de 3 milímetros ou de 5. De 3 é aquele pequenininho assim. Isso é o de 3. O outro grandão, LED grandão aqui, é o de 5 milímetros. Né? É o tamanho. Ele tá dizendo essa dimensão de esse diâmetro. Né? Então, você pode ter infravermelho, ultravioleta. Esse aqui já não é mais na faixa visível. Tá certo? Agora, esse ponto é muito, 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 muito importante. Agora, eu não sei se veja agora ou se vá para diodo, porque talvez fosse bom para diodo, porque aqui é a parte de regulador de 3 terminais. Só que regulador de 3 terminais é um cara que você, no caso, você pode ter ele fixo ou você pode ter ele ajustável.
Mas eu vou deixar isso para depois. Eu vou partir para o outro conteúdo agora, que seria a parte de retificação, porque essa parte de regulador aqui seria interessante só depois que a gente já tiver obtido o sinal DC, a primeira fonte de vocês. Porra, bicho, minha primeira fonte. Eu vou deixar isso para depois. Eu vou pular isso aqui, né? E vou partir para a aula. Deixa eu dizer que não quero, pode descartar. E deixa eu pegar aqui a aula de hoje. Olha quanto tempo a gente passou, bicho. A aula de hoje, na verdade, é essa. Ok. Olha só. A gente já tinha visto esse circuito. Se alguém achar que não viu, me diga, viu? Esse sinal VS aqui. Eita. Deixa eu botar aqui de novo a caneta. Esse sinal VS é esse sinal aqui, ó. É um sinal senoidal, é o sinal de rede. Pode ser o sinal no secundário de um transformador, porque se for na rede mesmo, é pauleira. É 311 de pico aqui em cima, 311 volts para cima, 311 para baixo. Frequência de 60 Hz. Esse é o sinal de rede. Normalmente, na eletrônica, especialmente nas fontes lineares, ninguém faz isso. Ninguém pega um sinal ignorante como esse e bota para moer. A gente passa por um transformador. E aí o transformador me dá, por exemplo, 12 mais 12, ou somente 12. Então, eu vou dizer, olha, vou supor que isso aqui é 17 volts. E isso aqui é menos 17 volts. Pronto. Mais 17 para cima e menos 17 para baixo. Isso aqui é meu zero. Tá certo? Então, esse sinal eu vou aplicar nesse diodo que tem esse resistor como carga. Ora, esse é o lado do anodo e esse outro é o lado do catodo. Só existe condução se a tensão no anodo superar a tensão no catodo. Então, durante esse semiciclo positivo, o anodo, digamos, vai conduzir. É claro que ele não vai conduzir desde zero, porque ele lhe cobra 0,7 para entrar em condição. Mas vamos momentaneamente esquecer. Então, ele foi lá, começou no zero, opa, até os meus 17, beleza. Quando ele chega no ciclo negativo, aqui, deixa eu botar uma outra cor. Vou botar, sei lá, não vejo cor. Vou botar esse aqui. Ele vem aqui, né? Aí, digamos, ele vem aqui, ó. Toing, 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 toing. Porra, como eu sou ruim em desenho, bicho. Não é à toa que eu fui reprovado 3 vezes. Tá aí, ó. Tá aí o semiciclo negativo. Aí esse semiciclo negativo, ó, não passa. O semiciclo positivo passa. O negativo, o anodo vai estar com a tensão menor do que o catodo. Então não passa. Né? Aqui você pode imaginar que isso aqui é meu terra. É a minha referência. Tá certo? Então, você vai dizer, não passa no semiciclo negativo. Então, vamos resolver essa parada. Só vai passar o positivo, está aqui. O semiciclo no positivo passa. Negativo bloqueia. Próximo semiciclo, positivo. Então, olha, o ciclo inteiro é esse, que vem daqui para cá. Isso aqui é o período, que é o inverso da frequência. Né? Isso chama-se semiciclo positivo e este outro chama-se semiciclo negativo. Um ciclo é formado por 2 semiciclos. Olha que legal, olha o circuito aqui, ó, feito lá no Tinkercad, não. Isso aí foi feito no Fritzing. Eu não sei se vocês conhecem. Fritzing. Para você poder fazer esse tipo de desenho. Aí eu botei aí um diodo,
um resistor, olha aqui, ó, o sinal que vem lá da fonte, o terra, então a minha fonte está aqui, ó. A minha fonte IVS está aqui. Legal. Então, fiz na protoboard exatamente como eu faria. E estou botando esse camarada aqui, ó, pegando o sinal aqui em cima, nesse ponto, em cima do resistor. O meu osciloscópio fica aqui, ó, do terra para cá. É aqui que vai ficar o meu osciloscópio, o cara que mede o sinal, que desenha o sinal, tá? Então, esse é o chamado retificador de meia onda, porque somente metade da onda passa. Esse a gente já tinha visto. Mas eu posso ter um outro diferente, chamado retificador em onda completa, esse center tape, que ele chama aí, TAP, quer dizer derivação central. Então, bicho, velho, bota aí, bicho, retificador em onda completa com transformador com derivação central. Pronto, vem de center tape. Então, aqui no meio eu tenho uma derivação. Para cima eu tenho mais 12, para baixo eu tenho também 12. Mas o pessoal gosta de chamar menos 12. Eu não gosto muito disso, não, porque, na verdade, existe sim uma inversão de fase. Mas tem gente que diz é 12 mais 12. O quanto é o seu transformador? 220 volts na entrada, saída, 12 mais 12. 9 mais 9, 15 mais 15. Esse valor aqui, normalmente, é valor eficaz. Vocês sabem o que é o valor eficaz de uma tensão? Sabe qual a relação entre o valor eficaz e o valor de pico? Sabe não? É assim, ó. O valor de pico vai ser o valor eficaz vezes a raiz quadrada de 2. Então, por exemplo, se ele diz que o eficaz é 12, no pico vai ser 12 vezes 1,4, digamos. Dá 12, 4,8, 16,8. 16,8 volts. Por isso que eu botei 17. Eu sou sem vergonha. Eu já sabia que ia dar em torno de 17. Aí veja que coisa interessante, ó. Fica assim, desse jeito, né? Esse cara aqui faltou desenhar, que aqui é o terra, tá? Esse cara é o terra, tá certo? O mais 12 é por aqui e o menos 12 é por aqui. Então vamos lá. Eu vou olhar para esse sinal aqui. Ele é assim, ó. E esse outro? Ele é assim. Tá vendo? Quando esse é positivo, esse é negativo. Quando esse é negativo, ele é positivo e assim por diante. Então, olha o que é que vai acontecer. Quando eu tiver neste semiciclo, o diodo de cima vai conduzir e vai passar isso aqui, devido ao diodo D1. O de baixo vai ser uma chave aberta, de modo que não existe corrente nenhuma passando pelo diodo D2. Só que aí, mais adiante, o meu D1 vira negativo. E nesse instante, o meu D2 está positivo. Opa, é positivo aqui? É positivo. E aqui agora está negativo. Então, é outro ciclo positivo, outra corcova. Corcova positiva no primeiro semiciclo. Corcova também positiva, porque veio pelo outro lado, devido ao diodo D2. Aí fica assim, D1, D2, D1, D2, D1, D2. Cada diodo dá a sua contribuição. E se eu quisesse, ao invés de corcovas para cima, se eu quisesse para baixo, tem problema nenhum. Vou fazer agora. Troca esses diodos. Pronto. Quando aqui for positivo, lá embaixo é negativo.
tá certo? Porque eles têm inversão de fase. Aí esse negativo faz esse diodo conduzir e aparece aqui na carga um sinal negativo. Mas lá em cima não vai. Esse aqui é D2, dizendo, eu aqui. Aí mais adiante, ele chega no outro semiciclo. Aí aqui fica negativo, positivo, negativo, positivo. Esse positivo no cátodo de D2 impede ele de conduzir. Mas esse negativo no cátodo de D1 diz que D1 deve conduzir. Aí D1 conduz com negativo. Olha que legal, negativo, D1. Negativo, D2. Negativo, D1. Então, eu tanto posso ter sinais assim, como eu posso ter sinais assim, com todo mundo positivo. Daí é que eu consigo tanto tensões positivas como tensões negativas. Neste caso aqui, se você olhar direitinho, eu tenho todo mundo para baixo, tudo negativo. E esse aqui, ó, todas as corcovas estão para cima. Esse sinal tem um valor médio nulo, não nulo? Tem, mas a senoide da entrada não. O valor médio de qualquer senoide é zero, porque a área positiva se anula com a área negativa. Mas aqui não. Aqui eu tenho um valor médio positivo. Assim como neste outro caso aqui, eu tenho um valor médio negativo. Aqui é zero, aqui é menos 17. Mas não é 12, professor? Mas você não viu que o pico, quando é 12, ele vai a 17? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Sim, não, mais ou menos. Como é que vocês estão se sentindo? Estão cansados? Vamos dar uma paradinha. Vamos dar uma parada. A gente vai fazer o seguinte. Na aula que vem, a gente vai começar pelo simulador. A gente vai pegar estes circuitos, vai jogar lá no simulador e vai brincar com eles. Né? Aí vai fazer tensão positiva, tensão negativa, né? Mas você revendo, na verdade, não é tanto conteúdo assim, não, disse Lucas, porque aquela parte de diodo túnel, varicap e tal, aquilo é mais informativo. O uso de um diodo, de um LED, é muito simples, né? Então, houve muito blá, blá, blá aí, mas que foi mais informativo. A parte, o coração está no diodo Zener e agora aqui nos retificadores, né? Que, por sinal, tem lista de exercício lá para fazer. Ou seja, essa lista vai ter que ser adiada ainda mais um pouco até que a gente dê o conteúdo. Né? A gente ainda tem um bocado de coisa para ver, né, em relação a isso daí. Então vai ter, ó, tem coisa, ó, aqui está pouco, sabe por quê? Porque eu, na verdade, eu digo, essa aula não pode ser uma aula de muito lápis e papel, tem que ser uma aula dada no simulador. Tem um exercício para hoje? Não, tem nada para hoje, não. Se tiver Parece dizendo... que tem, professor. Não, mas esqueça, fica para depois. Eu não posso botar um exercício de um conteúdo que eu ainda não ministrei. É simples. Né? É outra coisa. A gente vai ver isso daí, mas não vai ter nenhuma prática, não. Vai ser só para o simulador. Vai. Eu ia falar isso com vocês agora, no final da aula. Eu estou querendo marcar uma aula presencial lá no IEF, nesse mesmo horário da nossa aula, a gente ir lá para o laboratório, montar essas coisas e botar isso para funcionar. A gente teve uma aula de técnicas digitais, né? A gente usou um dispositivo lá que tinha um protoboard, né? A gente não chegou a usar o protoboard em si, mas a gente usou outras coisas lá. Aí acabou que talvez pensei na possibilidade de você fazer uma aula prática com a gente para usar o protoboard depois. Sim, a gente vai fazer isso, né? Eu gostaria muito de saber o seguinte: a pessoa que me antecede, que dá aula antes de mim, que dá aula de sei lá de que horas começa a aula, 1 e pouco, né? A pessoa que dá aula antes de mim,
ela dá aula presencial? Como é a aula dela? É síncrona? Então, é aula síncrona, é aqui no Meet mesmo, não é presencial, não. É síncrona, mas toda Isso. aula é síncrona dele? Toda aula é síncrona. Ui, poxa, então como é que a gente faz isso? Porque é bom quando o cara tem uma assíncrona, porque aí eu meto uma aula de laboratório para a gente poder fazer. Se bem que, será que vocês conseguiriam assistir a aula dele? Começa de que horas? Uma hora, é? 1h30, 1h30. 1h30. Será que lá no IF a gente conseguiria uma sala onde tivesse uma TV smart, que eu entrasse na internet e a gente assistisse Tem a um aula desse? laboratório com computador lá, né? Vários computadores. Aí poderia ser sala, não sei, né? Pronto, pronto, ótimo. Então, mas tem computador para todo mundo? Tem sim. É porque eu nunca fui, eu sou de Caruaru, né? Então tá bom, então a gente faz isso. Conversem entre vocês aí e vejam aí qual seria o dia ideal para a gente fazer essa prática, né? Eu só acho que não deveria ser na próxima terça, porque aí, ou então, de repente, até era bom. Eu dava teoria e prática numa tacada só. Eu dava exatamente esse assunto lá no laboratório. Podia ser. Que dia? Hoje é dia 23, dia 30/11. Será que no dia 30/11 a gente consegue dar uma aula presencial? Acho que aqui todo mundo só. Veja, faça o seguinte. Mas é bom, professor, licença. É bom primeiro o senhor falar com o coordenador, porque ele sabe os dias que tem professor dando aula presencial lá, Eu porque, sei, pelo que eu eu sei. entendi, no dia que eu fui no IF, é agendado. Não, eu sei disso. Eu dei uma aula presencial a semana passada. Isso aí eu estou sabendo. Mas o passo inicial é que a turma concorde que pode assistir essa aula presencial no dia 30, que pode, que tem interesse, né? O segundo passo, esse eu faço sozinho, eu entro em contato com o Zé Mário, né? Eu digo, Zé Mário, a turma de eletrônica básica do curso de telecomunicações, eu gostaria de fazer uma aula presencial com eles no dia 30 de novembro, lá no laboratório. Vou precisar de tantos protoboard, de tanto diodo, de isso, daquilo, de não sei o que lá, para eles separar o material, para que quando vocês sentarem lá, vocês chegam cedo, assistem a aula do professor lá pelo computador, depois a gente continua fazendo a nossa prática, né? Eu estou ciente. Agora eu vou preparar um documento que é para passar para vocês. A gente tem grupo de WhatsApp? Tem não, né? Tem sim. Não, mas eu tenho com vocês? Não. Isso, eu não tenho. Vocês têm entre vocês. Então eu mando pelo. Qual é o meu e-mail? Tem que ser pelo AVA, né? Eu mando para vocês pelo Professor, AVA. o senhor pode mandar para mim, eu tenho o zap do senhor. Eu não Aí eu entendi. comunico a eles. É Rosa que está falando, né? Isso. Pronto, Rose. Eu mando para tu o documento, aí tu passa para eles. É basicamente um documento onde as pessoas vão dizer se concordam ou não com a aula do dia 30, porque às vezes já aconteceu isso nesse semestre, teve alguns poucos alunos que disseram: não, eu não posso, não. Eu não posso, não. Não posso me deslocar, eu tenho medo, eu não quero. Acabou-se, né? Aí não pode, aí esse camarada, ele não pode ser prejudicado, entendeu? Então é preciso que exista consenso. Ok, vamos encerrar por aqui. A gente já sabe o caminho por onde vai seguir. Dia 30/11, pode ser que a gente faça uma aula presencial de eletrônica básica. Mas para isso, eu vou começar a mexer meus pauzinhos. E se vocês já puderem entrar em contato com o José Mário falando disso também, é bom porque já reforça. Tá bom? Bom, eu não espero que a aula tenha sido legal. Eu espero que vocês tenham aprendido aí as coisas que eu passei, né? E então a gente se fala durante a semana. Abraço para vocês. Vou parar aqui a gravação.